Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre o mercado da pecuária de corte que segue em compasso de melhores negócios para o preço da arroba do boi. Vamos falar dos preços dos fertilizantes que estão em queda. Você vai ver que a Petrobras gerou de lucro para os acionistas e o governo federal está exercendo uma forte pressão sobre o pagamento. A CNA está promovendo para a inserção de pequenos e médios produtores no mundo do agronegócio internacional. Vamos comentar sobre a visita ao Brasil do assessor especial do governo americano para o clima, John Kerry, e também vamos falar sobre o tomate, uma fruta saborosa, apreciada pela maioria e com características medicinais. E eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste, e nós vamos falar sobre dois temas fundamentais para o setor produtivo, de leite e carne. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da pecuária de corte, que segue em compasso de melhores negócios para o preço da arroba do boi. A última semana chegou ao fim, com todas as praças registrando estabilidade de preços no mercado físico do boi gordo. Em São Paulo, por exemplo, o boi comum continuou valendo em média R$ 275 por arroba, com escalas na média de 7 dias. Na Bolsa, na B3, o contrato vigente para abril fechou em R$ 299,95 arroba. Avaliando um pouco a preocupação das últimas semanas, o Ministério da Agricultura divulgou agora oficialmente que o caso da vaca louca, do animal macho lá no estado do Pará, tratava-se de uma tipologia atípica da doença, renovando assim as esperanças de que as certificações para a China serão liberadas nas próximas semanas. No entanto, cabe a ressalva que a liberação depende exclusivamente da vontade chinesa nesse momento. E agora você vai ver que os preços dos fertilizantes estão em queda após atingir preços recordes em 2022, principalmente por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. E os outros gargalos de oferta que vinham ocorrendo desde 2021. Os preços dos fertilizantes estão recuando desde o início agora deste ano. Isso devido à quebra de demanda diante dos altos patamares. Assim, para este ano é esperado um mercado mais equilibrado, com a demanda cautelosa e a oferta procurando liquidez, reduzindo preços. As relações de troca com as principais commodities agrícolas, como a soja e o milho, serão fundamentais para ditar os volumes demandados pelo Brasil e também pelos Estados Unidos, importantes consumidores, pelo menos é o que reforça a equipe de analistas da consultoria Safras e Mercado. A perspectiva é de que o consumo aumente devido à melhora do poder de compra dos agricultores, com os preços dos fertilizantes mais favoráveis neste ano em relação a 2022. Segundo a Safras e Mercado, as oscilações econômicas mundiais, como as variações do dólar e as questões envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, continuarão como pontos de atenção para o mercado de fertilizantes. E agora vamos falar dos dividendos que a Petrobras gerou de lucro para os acionistas e o governo federal está exercendo uma forte pressão sobre esse pagamento aos acionistas. A Petrobras fechou 2022 contabilizando recordes de lucros e dividendos, mas sob forte pressão de políticos ligados ao PT em função do pagamento bilionário a acionistas. A estatal ela vai distribuir uma cifra total recorde de 215 bilhões 700 milhões de reais, referentes a 2022. Mais do que o dobro do que foi pago em 2021, para se ter uma dimensão de valores envolvidos com esse montante, é possível bancar
3 vezes o orçamento atual do Bolsa Família. O valor dos dividendos, ele supera o lucro da empresa. A estatal anunciou no dia 1º de março um lucro histórico de 188 bilhões de reais, sendo que 76,6% superior ao apurado no ano anterior. O desempenho ele foi puxado pelos altos preços do petróleo e derivados no mercado internacional, como o desdobramento da guerra lá na Ucrânia. No caso dos dividendos, o cenário futuro, porém, deve ser de valores mais modestos. O 4º trimestre de 2022 pode ser o último com pagamentos tão elevados durante o governo do atual presidente do Brasil. Dessa forma, ficou acertado um desembolso de 35,7 bilhões em dividendos referentes ao 4º trimestre, sendo que 6,5 bilhões de reais desse total formará uma reserva estatutária que poderá ser usada para investimentos caso a medida seja aprovada na próxima Assembleia de Acionistas, prevista para 27 de abril. Apesar de criticada, a forte distribuição de dividendos tem como principal beneficiado o próprio governo federal, com uma fatia de 36,6% do capital da petroleira. O governo vai receber quase 79 bilhões de reais em dividendos referentes ao desempenho da estatal em todo o ano passado. E agora vamos falar um pouco sobre a rodada de negócios que a CNA está promovendo para a inserção de pequenos e médios produtores no mundo do agronegócio internacional. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, ela vai promover agora entre os dias 13 e 17 de março uma rodada virtual de negócios com foco na exportação de cafés especiais, frutas e derivados para os Emirados Árabes Unidos. Essa iniciativa ela faz parte de um projeto que é o Agro.br, que foi desenvolvido pela CNA em parceria com a Apex Brasil, com a missão de ampliar e diversificar a pauta exportadora brasileira a partir da inserção de pequenos e médios produtores no mercado internacional. Participam dessa rodada mais de 30 empresas brasileiras produtoras de café especiais, frutas e derivados. Os Emirados Árabes, eles importam cerca de 80% dos alimentos consumidos pela população. É um mercado que se consolida como uma porta de entrada para os produtos brasileiros e tem uma estrutura logística impressionante, na qual promove distribuição de alimentos para outros países vizinhos. Com 7 Emirados, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwan, Ras Al Khaimah e Fujairah. Os Emirados Árabes Unidos são o segundo maior importador de alimentos do Oriente Médio. Em 2022, o comércio bilateral do Brasil com os Emirados Árabes foi de aproximadamente 2,8 bilhões de dólares em produtos agropecuários, com destaque para carne, açúcar, café, laticínio, frutas e nozes, responsáveis por 47% do total exportado. E agora vamos comentar um pouquinho sobre a visita ao Brasil do assessor especial do governo americano para o clima, John Kerry. Com a proposta do governo norte-americano de investir no Fundo Amazônia para a preservação do bioma, o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil recebeu na última semana de fevereiro o assessor especial da presidência dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, para tratar das propostas de cooperação entre os países acerca das mudanças climáticas, além de apresentar os programas que já estão sendo desenvolvidos pelo Ministério da Agricultura para o aumento da produção de alimentos livre de desmatamento e com redução na emissão de carbono, como o programa ABC do Plano Safra. O ministro da Agricultura propôs que mais investimentos e recursos que dependem do legislativo norte-americano, o país possa contribuir
na cooperação técnica na área de pesquisa para que ambos possam aplicar as melhores práticas de produção, ao afirmar que concorda brutalmente com as propostas apresentadas pelo Brasil para o desenvolvimento sustentável da agropecuária, a medida que inclui os produtores no sistema por meio de incentivo às boas práticas com linhas de crédito especiais. O enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry, destacou a importância da participação do setor no avanço da sustentabilidade. E agora vamos comentar sobre o tomate, uma fruta saborosa, apreciada pela maioria dos consumidores e com características medicinais. Versátil e saboroso, o tomate faz parte da rotina alimentar dos brasileiros e pode ser consumido in natura, em molhos, geleias, processado, entre outras combinações. O que poucos sabem é que o tomate é rico em um poderoso antioxidante, que é o licopeno, que é capaz de proteger as células do nosso organismo contra os efeitos nocivos do excesso de radicais livres, reduzindo assim os riscos de doenças crônicas, inclusive o câncer. Um estudo divulgado pelo Front Pharmacology mostrou que o licopeno pode ajudar na melhoria da função vascular e na prevenção de doenças do coração. Outra pesquisa internacional foi do Jornal de Nutrologia e que afirmou que, graças à sua capacidade antioxidante, o licopeno é capaz de atingir concentrações elevadas no tecido prostático e, com isso, ajudar na prevenção do câncer de próstata. De acordo com a Associação Brasileira de Processadores e Utilizadores de Tomate Industrial, o licopeno, que é um carotenoide, também é responsável por dar a cor vermelha ao tomate. É um nutriente encontrado em um número limitado de alimentos e, além disso, o organismo não é capaz de sintetizá-lo. Dessa forma, o licopeno é obtido exclusivamente por meio da dieta alimentar. A quantidade sugerida de ingestão de licopeno varia de 4 a 35 miligramas por dia. Quanto mais vermelho o tomate, mais licopeno ele tem. E ele é melhor absorvido quando cozido ou combinado com gorduras saudáveis, como azeite de oliva e abacate. Para se ter uma ideia, o tomate cru tem, em média, 2,7 miligramas de licopeno a cada 100 gramas, enquanto o molho de tomate tem 21,8 miligramas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a cultura do trigo transgênico e eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste, e nós vamos falar sobre temas interessantes para o aumento da produção e produtividade de leite e carne. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Nessa sexta-feira, o Jornal do Meu Dia vai mostrar o caso da Vanilda aqui no INSS. Ela aguarda o auxílio-doença há mais de 40 dias. A promessa é que o benefício sairia em apenas 5 dias úteis. O que está acontecendo, hein? Você também está com o mesmo problema? Qual o seu problema com o Instituto? 985-19-7000, mande sua pergunta ao vivo para o Gilson. Jornal do Meio Dia, 11h45. Vem com a gente, Goiás. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início. Não, precisou? É Safra! Oportunidade para você que está insatisfeito com seu sorriso e com seu envelhecimento facial. CIOG Pós-Graduação em Odontologia seleciona pacientes para os seguintes tratamentos: clínica geral, implantes dentários e harmonização facial. Interessados, WhatsApp 62996218013. A maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro espera por você.
Tecnoshow Comigo 2023. 20 anos. Trazendo inovação e conhecimento para o agronegócio brasileiro. De 27 a 31 de março, em Rio Verde, Goiás. Acesse tecnoshowcomigo.com.br e fique por dentro de tudo. Realização Comigo. CPF na nota? Prêmio de até 50 mil todo mês, né? E desconto de 5 a 10% do IPVA. Confere? Também tem premiação pro meu time goiano do coração. E no fim do ano ainda tem sorteio especial que totaliza 700 mil. Ah, aí sim. 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 CPF na nota é dinheiro que volta. É só se cadastrar no site da Nota Fiscal Goiana e ter de volta todos os benefícios do CPF na nota. Sempre que comprar, diga sim. Sim, sim. Governo de Goiás. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Nesta segunda, 15 para meia-noite, tem Arena SBT. Na Rádio da Alegria, tem risada todo dia. É 99% de humor. Com Nilton Pinto e Tom Carvalho. De segunda a sábado, na 99,5 FM. A gente ouve e se diverte. Porque gosta. Oferecimento: O Mundo das Utilidades. Garavelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. O evento é um sucesso, mas... Vocês não vão acreditar. Eu acabei de ver o Luke lá no camarim. Não, pera, é sério? Otto desconfia. Sara deu zoom na imagem. O que você viu? Um macho parecido com a Tânia. E a grande surpresa é revelada. Para fechar o nosso evento com chave de ouro e para começar uma nova era, ele está de volta. Hoje, 8h30 da noite. Poliana Moça. Agronegócio. Oferecimento: no campo ou na cidade, Safra Irrigação. 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe, pureza você exige. Há 43 anos, puríssimo. Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre a cultura do trigo transgênico. A Bioceres Crop Solution Corporation, que é sediada na Argentina, anunciou agora no dia 3 de março que a Comissão Nacional de Biossegurança do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Brasil, que é a CNTBio, ela concluiu a avaliação de segurança do trigo HB4 da Bioceres, fornecendo aprovação total para comercialização e cultivo no país. O Brasil planta 2.300.000 hectares de trigo anualmente e é, junto com a Argentina, os dois países que respondem por 90% da área de trigo na América do Sul. Esse dado ele é muito relevante porque o Brasil é o segundo país onde as agências reguladoras liberam o trigo HB4 para cultivo. Depois da Argentina, e conclui os processos de aprovação para os mercados alvo do trigo, que é da empresa da América Latina, essa aprovação da variedade de trigo geneticamente modificado segue agora para uma aprovação anterior para uso alimentar e também para a produção de farinha de trigo. O HB4 ele foi aprovado em novembro de 2021. Essa tecnologia HB4 é uma ferramenta-chave na adaptação de sistemas agrícolas a climas mais extremos, já tendo comprovado o aumento de rendimento de mais de 40% em ambientes sob forte estresse hídrico,
com base nos resultados da recente safra afetada pela seca na Argentina. O trigo HB4 também é aprovado para uso em alimentos de rações lá nos Estados Unidos, na Colômbia, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Nigéria, e para uso em rações na Indonésia. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. Luiz Antônio Monteiro, ele é diretor técnico da Nutroeste, e nós vamos falar sobre 2 temas interessantes, cujos temas nós já demos uma pincelada nesse aqui em nossos programas. E nós vamos falar sobre a calagem, a aplicação de calcário, e vamos falar também da integração lavoura-pecuária. Luiz Antônio Monteiro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, para falar aí sobre temas interessantes. Está tudo bom? É um prazer estar aqui com você, Toninho. Muito bom. Monteiro, eu falei aqui no nosso programa, tanto de rádio quanto TV, e também no canal TV Agro, que o TV Agro e o programa Agronegócio iriam começar a falar muito sobre a utilização de calcário, de gesso, íamos dar uma ênfase muito grande em adubação. Por que isso? Talvez você que está aí do outro lado nos acompanhando, fala assim, pô, esse cara está ficando doido com o custo de produção, o custo dos insumos. Mas o problema não é esse, o problema é o futuro. Como é que vai ficar o seu solo? Ou como é que vai ficar a sua atividade de leite, produção de grãos ou carne, se você não der comida para o seu capim? O problema é esse. Muitas vezes o pecuarista ele diz que o rendimento está extremamente baixo, mas, por outro lado, ele não faz nada. Pouquíssimos investimentos em melhorar a produtividade. Esse é um problema. E todos nós sabemos que o uso de calcário, ele é fundamental, ele é essencial. Assim como a água que você bebe, você tem que colocar calcário no seu pasto. Não calcário e gesso. Calcário e gesso. Mas se colocar calcário, Monteiro, tem pasto que tem 30 anos que não vê uma gota de calcário. A finalidade do gesso é ajudar o calcário a reagir numa profundidade um pouco maior do solo que não vai ser revolvido como uma lavoura. Quer dizer, o gesso empurra o calcário para baixo. Essa é a função do gesso. E se você colocar calcário, pode ter certeza absoluta, é questão de 1 ano, você está dobrando ou talvez até triplicando a quantidade de animais na mesma área. Isso, principalmente para a pecuária leiteira, é fantástico. Ao invés de você manter uma vaca por hectare, você pode ter 2. Você já vai aumentar o dobro a sua produção de leite, né, Monteiro? Sem dúvida. Sem dúvida. E você vai melhorar consideravelmente a produção de capim, lógico, a qualidade do seu capim, a disponibilidade de pasto na seca. É uma cadeia de melhoria que vai ocorrendo à medida que você vai investindo no seu pasto. Bom, e um outro tema que eu sou muito adepto desse tema é a integração lavoura-pecuária. Olha, nós temos pequeno produtor, médio produtor e grande produtor. O pequeno produtor, se aderir para valer a essa integração lavoura-pecuária, você pode sair de pequeno e pular para médio. E o médio pode sair de médio e chegar no grande através de tecnologias simples, como, por exemplo, plantio de milho com capim, né, Monteiro? Sem dúvida. Quando você planta, por exemplo, soja, em seguida você planta milho, agora no mês de fevereiro, março, e coloca capim junto com esse milho, você praticamente está fazendo 3 safras no mesmo lugar. Verdade, né? 3. Uma safra de soja, uma safra de milho e uma safra de boi. Então é fantástico a tecnologia. Monteiro, ainda agora, nós estamos aí, início do mês de março, ainda dá para plantar pelo menos um sorgo? Sim, na região minha lá de Jataí, o pessoal está em pleno plantio, a maioria plantando sorgo. Sorgo que tem um menor risco de veranico e esse capim, após a colheita do sorgo no mês de julho, ele vai ter comida disponível até o plantio da soja no mês de outubro. Bom, se ele plantar hoje sorgo com capim, os resultados vão ser excelentes, né, Monteiro? Sem dúvida nenhuma.
Então, para você que pretende ainda fazer um silo, se você entrar com sorgo agora e junto com o capim, você prepara, se o seu terreno já estiver preparado, você joga a semente de capim agora e entra o sorgo plantando logo em seguida, você vai ter um resultado fantástico. E o mais interessante de tudo é o seguinte, além de você ter a silagem do sorgo, você vai ficar com uma área muito bem formada de capim, onde você pode normalmente colocar aí 2 a 3 animais por hectare, né? As opções são inúmeras quando você faz isso. Se você planta sorgo, por exemplo, um sorgo forrageiro, com um pouco de capim, você vai fazer uma quantidade de silagem muito razoável. Se você planta um sorgo granífero, você vai ter um pasto muito bom também nesse período de seca. Então, descortina uma série de opções para você trabalhar na sua propriedade. Olha, você queira ou não, aceita ou não, pode ter certeza absoluta. Essa tecnologia de introdução da lavoura, se a sua propriedade permitir, a soja, depois entra o milho, depois milho com capim, ou então você já pode entrar direto milho com capim, ou sorgo com capim, pode ter certeza absoluta do que nós estamos falando. Você nunca teve um resultado tão positivo na sua atividade quanto você vai ter com essa tecnologia. Não sei se você está sabendo, essa semana eu recebi um material do lançamento de uma variedade de trigo para silagem. Não estou sabendo. Pois é uma novidade, a maioria não sabe, eu recebi essa semana, mas é outra opção de você plantar trigo, que é extremamente resistente tanto à seca quanto a frio, e você vai poder fazer uma silagem entre 90 e 100 dias depois do plantio. Eu tenho esse material. Nossa, mas isso é fantástico. Você tem ideia da quantidade que dá por hectare, Monteiro? Não tenho ainda. Ainda passaram para mim uma informação muito superficial. Bom, então essa é mais uma novidade que vai estar disponível com certeza absoluta. Se o Monteiro está falando é porque já está na boca do forno aí, pronto para sair. E é mais uma opção que a gente tem. Então, esse rodízio que a gente pode fazer com trigo, com milho, com soja, é algo fantástico, né, Monteiro? Tecnologia, aplicação de tecnologia funciona. Bom, essa introdução da lavoura e da pecuária, as duas coisas juntas, você pode ter certeza absoluta que a sua propriedade rural ela vai passar por uma transformação muito grande. Nós já temos aí dezenas de produtores que vêm fazendo a prática, o uso dessa integração e os resultados são fantásticos. Por quê? Porque você, além de dar uma condição melhor para o seu solo, você vai produzir mais, tanto comida para o seu rebanho, quanto você vai produzir mais ou leite ou mais carne. E não tem como fugir, né, Monteiro? Sem dúvida nenhuma. Não tem, né? Não. Bom, Monteiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho esse tema altamente interessante. É um tema que está na moda, mas é uma moda séria, é uma moda certa, é uma moda precisa. Até a próxima. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Toninho. Obrigado. Bom, se você deseja receber de segunda a sexta-feira o indicador do boi e você ainda não está inscrito no canal TV Agro, basta enviar o seu nome completo para o telefone 62 99614 4830 e você vai receber gratuitamente o indicador do boi no seu WhatsApp. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa, é a maior realização. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.